Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gomu Gomu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 75 de Boruto. Mas antes, dá aquela moral pra gente, curta, inscreva-se e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo 75 de Boruto começa com Amado explicando sobre os poderes da Ada, que a Ada consegue seduzir qualquer pessoa independente do gênero, exceto Kawaki, Boruto e seu irmãozinho Daimon, ou seja, pessoas que têm ligação com Otsukis e o próprio irmão, parentes próximos. E explica também que o Sharingan em seu olho esquerdo pode ver qualquer coisa e também permite que ela ouça a conversa como se ela estivesse naquele lugar, mas que porém ela só consegue ver coisas que aconteceu até 16 anos, que foi a idade em que ela nasceu. Isso ao menos por enquanto. E o Amado continua explicando, mas agora em relação ao Daimon. Ele diz que o Daimon é capaz de refletir todos os ataques e também qualquer reação que possa causar perigo a ele. E que embora ele precise estar tocando em uma outra pessoa para que essa habilidade seja ativada, essa outra pessoa, quando ele está tocando, também ganha essa habilidade, podendo refletir os ataques que seja contra ela. Então o Naruto e o Shikamaru, após ouvir as explicações de Amado, fica extremamente espantado com a quantidade de poder que esses dois têm. Então o Amado diz para todos que estavam ouvindo a conversa para eles não terem intenções assassinas contra o Daimon, mesmo que seja de leves. E o Daimon ouvindo diz pro Kawaki: "E aí, quer tentar? Tenta aí, tenta me bater." E o Kawaki: não, valeu, tô de boa." E do nada o Kawaki olha com um olhar de raiva para ele, meio que toma um soco na cara do nada, assim. De ninguém, sabe? Só refletindo a raiva que ele sentiu do Daimon. Kawaki, filha da mãe. Então o Naruto, espantado com a quantidade de poder que esses dois têm, pergunta ao Amado como é que ele conseguiu desenvolver tantas habilidades apelonas desse jeito. Então o Amado responde que ele não é capaz de desenvolver habilidades, que isso é algo exclusivo para os deuses, que ele apenas transplantou o que já existia. Ou seja, ele pegou as habilidades de um Otsuki que já existia e transplantou na Ada e no Daimon. E nesse momento, Amado começa a explicar que essas habilidades são de um Otsuki, um deus Otsuki, que comeu tantos frutos de chakra de tantos planetas que ele evoluiu para uma divindade, e que o nome desse Otsuki era Shibai Otsuki. Então Shikamaru, preocupado com outro Otsuki no planeta, pergunta para o Amado quem é esse tal de Shibai e onde ele se encontra no momento. Porém, o Amado diz para o Shikamaru não se preocupar, pois o Shibai já não existe mais no plano mortal, no plano físico. O que apenas sobrou dele foi apenas seus restos mortais. Que o Shibai, após ter comido vários frutos de chakra de vários planetas, evoluiu a tal ponto de não precisar mais de um corpo físico para existir. Em outras palavras, de tantos frutos que o Shibai consumiu ao longo de milênios, de tantas reencarnações a partir do karma e com tantas informações genéticas de vários planetas que ele consumiu ao longo da sua vida, ele transcendeu a ser uma divindade. Então o Naruto, querendo confirmar o que o Amado havia de dizer, o indaga novamente, perguntando: quer dizer então que todos os poderes que Ada e Daimon têm veio desse Shibai? E o Amado diz que o Naruto está correto, que transplantando o DNA do Shibai Otsuki em Ada e Daimon, eles ganharam uma ou mais habilidades que o próprio Shibai tinha. Então Shikamaru pergunta ao Katasuki, que é o mestre cientista da Folha, perguntando se é possível transferir uma habilidade de uma pessoa para outra por forma do DNA. E o Katasuki responde que, para a ciência atual da Folha, não seria possível, mas que, porém, o Amado tem tanta tecnologia demonstrada que é algo possível para o Amado. Então, o Amado olha para Shikamaru e fala: ei, mano, qual foi? Tá tirando, mano? Isso aí é jogo sujo, hein? Não tá acreditando no que eu tô falando? Por que eu inventaria essas paradas aí, parceiro? E o Shikamaru, então, responde que isso aí é o trabalho dele. O trabalho dele é ser cauteloso e tentar proteger a vida e chegar à verdade. Então o Naruto pede pro Amado continuar o que ele estava contando. E o Amado continua narrando que o Shibai era tão impressionante que ele podia usar jutsus e taijutsu sem fazer sinais de mão. Que ele era capaz de criar tempestades apenas com aceno de mão. E também era capaz de gerar raios ferozes apenas com rugido raivoso. E que, chamado de Shinjutsu, suas habilidades não eram chamadas nem de ninjutsus nem de artes sábias, mas de atos divinos. E o Amado continua explicando que, além das habilidades da Ada e do Daimon, as garras do Code também é Shinjutsu. Ou seja, também veio do Shibai Otsuki. E ele finaliza dizendo que o karma também é Shinjutsu. Então o Amado diz que o ninjutsu que os ninjas conhecem é mais ou menos como uma cópia do Shinjutsu, só que ele precisa fazer sinais de mão e concentrar chakra
para produzir um efeito semelhante. Então o Shikamaru pergunta ao Amado se o Shibai era tão poderoso quanto ele disse que era, e ele tinha o karma podendo viver para sempre, por que ele morreu? Como alguém conseguiu matá-lo? E o Amado responde que não sabe exatamente o que aconteceu, que talvez ele tenha sido morto por alguém, mas que o mais provável é que ele tenha evoluído tanto, mas tanto, e comido tantos frutos de chakra ao longo de sua vida, que ele provavelmente transcendeu o corpo físico e virou uma divindade. Então o Amado finaliza dizendo que os poderes do Otsutsuki tornam o que era impossível possíveis para os humanos novamente. Como, por exemplo, trazer a filha dele de volta à vida, que é o maior sonho que ele tem desde que ela morreu, de uma doença grave. Então o mangá troca de cena e mostra a Del indo até onde está Sarada e o Mitsuki, em busca de ver a Ada, totalmente encantada pelos poderes da Ada, pedindo por favor para que eles deixem ela passar. Porém a Sumire vem e desativa a Ada, fazendo com que ela durma. Então após essa cena, volta a conversa do Amado com Shikamaru e Naruto e outras pessoas que estavam vindo de forma telepática. E o Amado começa a contar a história de como a filha dele morreu, que a filha dele se chamava Keb e sofria de uma doença grave, que era uma doença desconhecida e que os médicos já haviam desistido, pois era uma doença fatal, e que ele, Amado, não protestou contra os médicos, pois ele achou outro meio de deixar a Ada com vida, que ele, com seu conhecimento biológico, conseguiria clonar um corpo, produzindo outro corpo para ela, e não ligando mais para ética nem para nada. Mas porém, a Keb morreu pouco tempo depois, não dando tempo para ele finalizar o seu trabalho, mas que porém ele não estava triste, pois ele havia feito um backup do cérebro da Keb. E ele diz também que após 9 meses da morte de Akeb, ele finalmente terminou seu processo de clonagem, criando assim a Delta. E após ter criado o corpo da Delta, ele implantou as memórias que ele tinha num backup da Akeb, na Delta. Mas que porém, apesar de ter as memórias de Akeb, Delta não tinha personalidade de Akeb, não sendo a mesma pessoa, sendo muito robótica, apesar de ter todas as memórias que Akeb tinha. E que após muitas e muitas tentativas de reproduzir na Delta a personalidade de Akeb, ele percebeu que isso não era domínio dos humanos, que por mais que ele tenha tecnologia e inteligência para criar backups de memória e clonagem de corpo, isso não conseguiria trazer a sua filha de volta, que isso só seria possível no domínio dos deuses, e que nesse período que ele estava desiludido em trazer sua filha de volta, pelo menos por completo, apareceu Ishiki em sua frente oferecendo uma ajuda, oferecendo a possibilidade de que ele consiga trazer a filha dele novamente à vida, e que foi por isso que ele aceitou o trato do Ishiki, mas que porém, quando ele percebeu que Ishiki queria comer o fruto de chakra gerado na Terra, e que isso destruiria toda a vida do planeta, que não faria sentido em trazer sua filha de volta para um planeta onde não haveria vida, e que por isso ele decidiu trair o Ishiki. Mas que porém, durante o tempo em que trabalhou com o Ishiki, ele percebeu que o mecanismo de ressurreição kármica é muito parecido com o mecanismo de clonagem que ele estava produzindo para trazer a sua filha Keb de volta à vida, e que ele, agora com conhecimento de funcionamento do karma, ele introduziu dados da memória de Akeb no karma, e que ele reconstruiu do Kawaki, precisando agora que apenas o Kawaki transfira esse karma para um clone que ele irá criar, fazendo assim com que a consciência de Akeb volte para o corpo do clone da Delta, assim portanto trazendo agora verdadeiramente a personalidade de Akeb de volta à vida. Então o povo que estava ouvindo a explicação fala: porra, Amado, pensei que você fosse um gênio do mal, sei lá, tivesse planejando dominar o mundo, até que seus motivos são bem mais justos do que eu pensei que seria. Pensei que você seria tipo o malvadão, porra. Até que você não é tão ruim assim. Vamos que vamos. Então Shikamaru pede para Ada que ela use o seu Sharingan para verificar se a história do Amado é verdade em relação à sua filha. E ela usa o seu Sharingan e confirma a história de Amado, pelo menos em relação à filha dele. E nesse momento, os pensamentos de Momoshiki e de Boruto começam a se entrelaçar, numa fase em que um consegue ouvir os pensamentos do outro, devido à notificação que o Boruto sofreu. Então Momoshiki, em sua conversa com Boruto, diz que o Amado contou a verdade em boa parte da sua história, em relação ao Shibai Otsutsuki, em relação à transcendência dele para um ser divino, e também em relação às suas habilidades de Shinjutsu, mas que porém, em relação ao poder de encanto da Ada, não é uma habilidade de Shinjutsu que ele conheça. E olha que ele conhece todas as habilidades de Shinjutsu
Shinjutsus existentes. Ou seja, segundo o Momoshiki, o amado mentiu sobre a habilidade de encanto da Hada. Habilidade essa que não pertence ao Shibai, e que não é um Shinjutsu derivado do Shibai. E nesse momento em que Boruto e Momoshiki meio que conversavam em sua mente, o Boruto ativa o seu Byakugan e começa a ter uma visão do futuro. E vê o grupo Inoshikacho, Sarada e Mitsuki atrás do Kawaki, dizendo que dessa vez o Kawaki realmente irritou eles, e eles perseguindo o Kawaki, e Mitsuki em sua forma sábia, tentando atacar Kawaki. Vale ressaltar que nessa visão do Boruto, o próprio Boruto não se encontrava nela, tendo ali o grupo do Inoshikacho e também o grupo da Sarada e do Mitsuki, faltando o Boruto e Kawaki, e o Kawaki sendo perseguido obviamente. Ou seja, provavelmente o Kawaki deve ter atacado o Boruto de uma forma grave, o deixando impossibilitado de ir a essa missão, e por isso a raiva do Mitsuki em relação a ele. Rapaz! Voltando ao mangá, o Boruto volta para o momento presente e fica se perguntando o que será que aconteceu, o que foi aquilo, o que foi aquela visão. E assim termina o capítulo do mangá 75 de Boruto. E por hoje foi isso, pessoal. Curtiram? Não curtiram? Diz aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece, curta e se inscreva, isso fortalece demais o nosso canal. Até mais, galera. Fui!